O seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, videozinho do Bom Pride. Olha, eu não vou colocar muita coincidência, eu vou ser bem transparente. Eu fiz um curso de capacitação aqui no Rio de Janeiro, bom pra cacete. Iniciativa de Eduardo Dantas junto a uma professora da Unirio, Projeto Ecoar. Teve muitos investidores, muitas pessoas participando, muitos bons professores. Foi um curso muito bom. No dia da minha formatura apareceu Rogério Minotouro. Aí eu fiquei, mãe, olha. Aí quando eu fui tirar foto, cara, isso é hilário. O cara tem praticamente 1,90, né? Eu não sou considerado um cara muito alto. Eu tava num palanque bem alto. Aí a pessoa falou, não, pessoal, as pessoas ficarem na frente, mais baixo. Abaixa um pouquinho, para as pessoas serem um pouquinho mais altas aparecer. Beleza, baixei. Aí ele parou na minha frente e me tampou. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tô alto pra cacete, me abaixei um pouco, ele me tampou. Aí eu voltei um pouquinho a altura, aí eu consegui aparecer um pouquinho. Caraca, o homem é muito alto. Cara, uma simpatia, uma humildade. É um cara fenomenal. É uma figura muito importante para a história do MMA no Brasil. Eu vou ler aqui o artigo. Quer saber? Vamos colocar em inglês, que normalmente os artigos da Wikipedia são um pouquinho melhor. Para falar um pouco mais sobre o lutador, já que a luta vai ser curta, propositalmente escolhida para ser curta, Antônio Rogério Nogueira, nascido em 2 de junho de 76, também conhecido como Minotouro ou Leonok. É um lutador de artes marciais brasileiras que competiu recentemente no UFC. Ele é irmão gêmeo de Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, dando ao Rogério o apelido de Minotouro. Um boxeador amador proficiente, ele foi campeão brasileiro super pesado em 2006 e 2007. Também ganhou medalha de bronze no Pan-Americano de 2007 e no Sul-Americano como medalha de ouro. Nasce na Vitória da Conquista, treinou jiu-jitsu com Ricardo de la Riva. Seu irmão é ex-campeão interino dos pesos pesados do UFC e campeão dos pesados do Pride. Nogueira diz que não é comum gêmeos brasileiros terem o mesmo primeiro nome e a mãe deu ambos o nome do pai, Antônio Amieldo. Legal, uma coisa bem bonita. Embora sejam gêmeos idênticos, Nogueira pode ser diferenciado do seu irmão pelo peso mais leve e pela altura menor, além da presença de cicatriz na parte inferior das costas do irmão. Os gêmeos treinaram na Brasília Top Team, depois na Black House e finalmente na Team Nogueira, onde atuam como instrutores. Antes do Minotouro entrar no Pride, ele competiu no Deep. Eu acho que até hoje tem bastante luta do Deep, eu não lembro. Eu ainda não trouxe nenhuma luta que tenha sido no evento do Deep, mas tá aí. Já trouxe? Não, já quase. E Rock em shots e ganharia o recorde 2-0, finalizando no primeiro round via armlock. Nogueira começou a treinar no mesmo time que seu irmão, brasileiro Top Team. Aí começa a história no Pride. Fez bastante coisa. Aqui tá o histórico dele, das grandes conquistas no boxe. A gente pode ver em 2006 ganhando o brasileiro super pesado, sul-americano super pesado em Buenos Aires, o brasileiro em 2007, ano anterior, 2006 também foi ganhador, e terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos super pesados. Aí a gente vê toda a carreira dele, foi uma carreira muito longa, 2020 até 2021. Em paralelo ele estava fazendo uma carreira de boxe olímpico. É uma coisa interessante demais.
Vamos. Ui. Só um instante, deixa eu ver uma musiquinha aqui para animar animar meu espírito. Ai, que raiva, filha da puta. Yuzuki Imamura contra Minotouro. Seguinte, tragicamente, essa luta é rápida por um cacete. Propositalmente escolhida por isso. Não vai ser a única luta que eu vou trazer do canal dos irmãos Nogueira. Eu tô querendo trazer mais luta a la Pride. É uma coisa engraçada, eu tô falando com as pessoas. Eu gosto muito de trazer bots, mas o que eu me divirto muito, eu gosto muito de fazer, eu acho muito divertido, estranhamente, mais do que de lutas semelhantes, é lutas de kickbox em japonês. Aí eu fui ver, eu também gosto muito do MMA japonês, o bot japonês. Então a chance de eu trazer Pride, eu não sei se é competição, não sei se são japoneses lutando. Eu não sei explicar. Nunca conjecturei com muita força em cima disso. Não sei defender um bom porquê, mas só pra ter certeza, esse é Pride, né? Eu peguei de proposta a terceira luta, que foi muito rápida. Pride 20. Yuzuki Mamura, o cara não deu nem pro gasto. É um pouco esperado o Yuzuki ser grapper. Maluco já caiu na guilhotina. O cara vai conseguir soltar o pescoço. Tá prendendo as pernas, a posição tá muito sinistra. O cara vai conseguir tirar o pescoço. Nossa senhora. Afiadíssimo. Minotouro é muito conhecido pela trocação. Em questão de bots, provavelmente ele bots puro. Se bobear, ele realmente tá entre os maiores do MMA. Agora falando de trocação do MMA nessas categorias, ele realmente é muito, mas muito conceituado. O grappling dele é muito bom, mas o irmão é praticamente a nível lendário. Mas maluco, essa guilhotina aí foi maldosa, cara. Isso daí, how? Acabou. Big Knock e o Lil Knock era o mago da finalização no Pride. Irmão mais novo está no canto azul, sim. Tá os palhaços japoneses no Pride. Meu Deus do céu. Qual é, maluco? Falando um bagulho desse não. Os caras estavam sediando o evento. Tá, depois eu vou olhar esse vídeo. Cara, vamos para uma análise. Vamos entender mais o desfecho. A gente tá falando uma diferença de... O cara tem 1,88, praticamente 1,90. Vamos colocar aqui por muita forçação de barra, muita aproximação, a gente poderia dar
A gente poderia dar aproximadamente 1,80 de altura para Yuzuki Mamura. Nascido numa data próxima, ele tem 1,76. Eu tava achando que devia ter lá pra 1,74 aproximadamente. 2,6 é o cartel dele. Ai. 1,76 para 1,88. Capite. O adversário dele bem mais esbelto. Aí a gente vê uma postura, ainda mais nessa época, os lutadores de MMA lutavam um pouco mais projetados para frente. Em vez de ficar uma postura assim, ó, mas é normal, normalmente eles ficavam assim. Aí esse um pouco mais pra frente aqui, com a mão pra frente, de distância. Maluco, dá um passo enquanto tá nessa postura projetada, dando um jab, pô! Cara, a gente tá falando de uma galera que por baixo tem 90 quilos, por baixo. Depende de qual era o estipulado com peso pesado da época, mas cara, a gente tá falando de muito peso. Um soco desse dói. Um soco desse não é sacanagem. O cara não quer levar com uma diferença de altura de 2 centímetros. Vá saber a diferença de envergadura, pode ser mais do que 2 centímetros. Pode chegar até... Vamos bater um pouco alto. Pode bater 20 centímetros de diferença de envergadura total. E a gente pode ver aí poderia falar, não, a base do cara tá tão aberto que quer numa trocação, que é estabilidade, nananana. Isso não é boxe, gente. O cara tá com centro de equilíbrio bem para baixo. Ele poderia estar com os pés paralelos. Isso não ia diferir. Ele quer ir para as pernas. Ele vê quando vai ter avanço do... A verdade é que ele quer tentar ser o mais repentino possível. Em vez de... Cara... Pera, mostrar o que eu tava... Sem querer eu deixei repassar um pouco sem colocar a câmera mostrando. Aqui os pés do cara estão bem abertos. O que acontece? A verdade que fica muito complicado você ficar, vamos apontar. O ball grab é assim. O cara em pé assim, pô! Olha, lembrando que existe joelho, existe pé. Aí o cara fica assim, não, ele vai querer ficar numa postura mais alta, a base mais alta pra conseguir fazer um tackle se for preciso. Aproveita a distância de altura pra essa transição ficar um pouco mais fácil. Ele só esperou, ele literalmente só esperou qualquer ação por parte do Rogério pra voar para as pernas. Só que ele se atrapalhou. Ele tentou passar por debaixo da mão e ele deveria ir em direção às pernas. Ele foi em direção ao corpo. Isso deu tempo e ainda mais deu contato físico para o Minotauro impedir de ele conseguir pegar. A ideia era ser um double leg. Acontece que ele conseguiu fazer um single leg. E aí tu vê, o cara tá puxando. Aí o Rogério que... Cara, aqui só pra 2002. O cara nasceu em 76. Em que ano ele começou a praticar jiu-jitsu?
treinou com o Lariva. Ah, detalhe. O Minotouro tem 1,91 de envergadura. Só para ser um dado a mais. Terceiro grau. Em 2015. Não vou saber qual era a faixa dele em 2002. Cara, ainda mais, eu não tenho total noção relativa ao grappling, mas o que acontece? Antigamente, é pior que hoje em dia também há isso. É uma discussão um pouco difícil, gente. Um pouco difícil, mas antigamente a barreira entre as lutas era muito delicada, porque a verdade é que as pessoas faziam uma mescla muito grande de uma luta para outra. Dentro da trocação, aí eu conjecturo que era semelhante, mas incrivelmente dicotômico no grappling. Na verdade, o grappling era mais dicotômico mesmo. O que acontece? Por um pouco de ignorância, um pouco de contato com múltiplas formas de lutar, o pessoal fazia uma mescla muito grande entre as lutas. O Muay Thai brasileiro, cara, era Muay Thai, boxe, capoeira, taekwondo, um pouco de savate, kickboxing, karatê. Era uma mescla verdadeira, muito grande. Existia uma confusão. Hoje em dia as pessoas já têm uma luta no sentido mais purista, aquela luta de forma mais purista. Mas a tradição e essa facilidade que os lutadores têm para mesclar faz com que seja muito semelhante ainda nos dias de hoje. Relativo a grappling, o wrestling, existia muita rivalidade, mas eu acredito que havia um grande contato entre um e outro. Deveria ter seja por ignorância, seja proposital. Ignorância eu digo no sentido de a pessoa ter aprendido uma formação que o cara colocou muito do judô, muito do wrestling no jiu-jitsu, vá saber. Isso tudo é uma conjectura. Eu acredito que para essa questão, defesa de quedas e tal, ele tá muito bom. Hoje, eu não sei se na época era assim. Hoje em dia no jiu-jitsu eu não vejo, falando a nível competitivo, eu não vejo muitas pessoas fazendo grandes defesas de queda. Eu vejo a pessoa lidar com o fato que vai ser quedada já levando para o chão. Aqui ele conseguiu se defender muito bem, até ele colocar armadilha. O que acontece? Ele tava muito lateralizado, o cara tava single leg, o que poderia fazer ele puxar o Rogério pra cá. Ou ele poderia derrubar mesmo. Aqui ele buscou estabilidade para pegar o pescoço. Aqui ele já tá tentando pegar o pescoço pelo braço direito. Aqui ele tá buscando conseguir firmar. O que acontece? Provavelmente ele ia tentar fechar a guilhotina mesmo, mas não deu muito bem, tava difícil demais. Ainda mais se vocês verem, essa parte do ombro, pescoço, está colada no corpo, então ele fechou, foi no braço. Foi um triângulo meio guilhotina. Cara, aqui foi jogada de mestre. Tentativa de derrubada do Imamura. Aí o Minotouro fechou. Pum! Levou pro chão, fi. Trouxe pro chão, buscou. Aí o que acontece? Pro Imamura não levantar e tentar ajustar a posição e conseguir escapar a cabeça, que era uma possibilidade bem realista. Gente, a gente tá falando de pessoas mais de 90 quilos, tem muita força envolvida. Ele fez de tudo para prender a perna, para o cara não conseguir levantar.
Aí, fi, já tá difícil. E tu vê, o cara tá quase escapando. Eu vou ser sincero, possivelmente haveria ajustes. Eu não sei, eu conseguiria mudar nessa posição, porque a queda, a forma, não aqui, a forma como ele trouxe e toda a postura é um pouco, eu não falaria não ortodoxa, foi muito situacional. Então eu não consigo pensar em ajustes, ainda mais eu não sendo rapper, pra falar, olha, ele tinha que fazer isso. Já tá fechando guilhotina há muito tempo, o Raul acabou. Cara, essa vitória aí foi sinistra. Sinistra, ótima vitória. Limpa, limpa. Pior, não deu nem pra mostrar o ar da trocação dele. Cara, Pride era outra história. Cá estamos fazendo a primeira luta dos irmãos Nogueira. No futuro vai haver mais. Vocês sabem, sou aquele cara compromissado em fazer um pouco de tudo. Trazer um pouco de tudo. Quando, cara, foi uma experiência. Não só a experiência de fazer o curso o código marcial. Não foi só uma experiência incrível, mas a experiência da formatura foi a parte, porque foi a consumação dessa de todo esse período, toda essa minha formação foi forte, foi emoções fortes por si só, mas cara, eu tirei foto com um grande, eu tirei foto com Eduardo Dantas e também com o Minotouro. Cara, eu não vou entrar muito no mérito da legalidade da transmissão, mas gente, final da minha infância e minha adolescência, uma casa de final de semana que um membro da família tem, vamos dizer que havia a TV pirateada, vamos falar que talvez fosse. O pessoal chama de gato. Não, na verdade não. Isso daí é totalmente legalizado. Cara, era só luta de época de Pride. Às vezes bastante UFC, eu acho que na época não passava muito pela toy essas coisas. Cara, não sei nem de que idade. Até batendo na época que eu criei o canal eu tinha o que, uns 23, 24. Eu não consegui ir mais pra essa casa depois dos 21, 22, mas eu falo mais de uma década assistindo essas lutas. Cara, época, o pessoal do Pride, essa galera pré-2010, um pouco da fase 2010 do UFC, mesmo que retroativamente, muito após a época ativa deles, fizeram muito uma parte pequena da minha infância, minha adolescência toda. Eu não falo só sendo importante pro viciado em lutas, mas eu falo pra mim mesmo. Foi muito gratificante ver um dos caras que fez eu desenvolver todo esse gosto por lutas. Uma das pessoas responsáveis, eu consegui tirar foto. Cara, é engraçado, eu falo, o Gabriel já conheci a pessoa famosa, já conheci pessoas ilustres, já fez apresentações acadêmicas, essas coisas, mas pro viciado de lutas, as coisas são muito novas. O crescimento, o reconhecimento é uma coisa muito nova. Eu achei que transportar uma coisa para outra, mas não. Cara, foi uma experiência inacreditável. Sei lá, cara, daqui a pouco eu vou começar a fazer um checklist de nomes que eu quero falar, que eu
conheci, tirei uma foto, bati um papinho. Falei, cara, tu não tem ideia da tua importância pra mim. Dentre eles, o que eu tive no momento foi o Minotouro. Tenho muito carinho desse momento, dessa conversa, das palavras dele para pessoas que estavam formando. Cara, foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. Isso daqui tem que ser... Eu tenho que fazer muito mais vídeos para falar sobre ele, pra essa altura, mas é uma coisa introdutória. Tem o irmão também, tem a galera da época do Pride. Eu já trouxe uma luta do Antigo Testamento do Silva. Eu tenho que trazer, já trouxe uma do Shogun. A carreira do Shogun dentro do Pride é uma coisa muito importante. Luta do Murilo Ninja também. É isso, gente. Eu tô falando, tô deixando as emoções, o meu lado como fã falarem bastante. Já analisei, já reagi. Vou me despedir, não deixa de inscrever, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Raul.